Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento de marés, tornando-se um marco para a física por trazer equações matemáticas para explicações de fenômenos naturais. As 3 leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica entre os corpos, ou seja, as causas que podem alterar o seu estado de movimento. Se for para explicar de forma mais simples, as leis de Newton se tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando o corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, podemos dizer que ele encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico. Que é o quê? Que ele está perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante e em linha reta. A primeira lei de Newton fala que um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Ela também pode ser chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. Essa lei foi criada por Isaac Newton e para criar essa lei, ele se baseou nas ideias de Galileu Galilei sobre a inércia. O que é inércia? Inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior a massa do objeto, maior a inércia, ou seja, maior a resistência que esse corpo oferece à alteração de seu estado. Bom, eu fiz um experimento bem simples para a gente entender melhor como funciona a inércia. Você vai precisar de um recipiente e um pedaço de cartolina, de papel, enfim, e de uma moeda. Essa moeda você vai colocá-la sobre o pedaço de papel ou de cartolina. Se você puxa ela rapidamente, a moeda ela vai cair em linha reta. Isso acontece graças à inércia da moeda, ou seja, a tendência dela permanecer em repouso. Só é possível perceber a inércia se a gente estiver no referencial acelerado. Um exemplo disso é, se a gente estiver num trem com as janelas fechadas e esse trem tiver um bom sistema de amortecimento e um bom sistema de isolamento acústico, você não vai conseguir perceber se ele vai estar parado ou se ele vai estar em movimento, né? No entanto, se o trem fizer uma curva, ou ele acelerar, ou ele desacelerar, você vai conseguir perceber a diferença, a mudança, por causa que o seu corpinho vai mexer, entendeu? Bom, até no nosso cotidiano, a gente às vezes pode encontrar alguma situação que seja baseada na primeira lei de Newton. Por exemplo, se uma pessoa ela tá num trem, no metrô, num ônibus, enfim, ela joga uma bolinha de papel para cima, essa bolinha vai voltar na mão da pessoa. Isso acontece porque o veículo, a pessoa e a bolinha, elas estão na mesma velocidade constante. Então, a bolinha, ela também tem a inércia, que faz com que ela volte na mesma velocidade também. Outro exemplo bem comum que acontece bastante com a gente é quando a gente acelera e freia o carro. Você já percebeu que a gente tem uma tendência a ir para frente e voltar para trás? Isso acontece porque o nosso corpo ele já está acostumado a ir reto, a ir para frente. Se a gente freia, o nosso corpo vai para frente porque ele tem a tendência de continuar no mesmo movimento, na mesma trajetória. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade de que atua no sentido oposto. A força é o resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo a recebe. E durante os estudos, Isaac Newton percebeu que toda ação há uma reação e que quando existe uma interação entre os dois corpos e exerce uma força sobre o outro e por sua vez devolve a força do primeiro. E também conhecida como a lei da ação e da reação, essa é a terceira lei de Isaac Newton
e diz que toda ação corresponde a uma reação e, do mesmo modo, na mesma direção em sentidos opostos. Neste experimento, usaremos álcool combustível, um acendedor e uma garrafa PET presa a um fio de nylon, tendo um furo de 1 cm. Para iniciar, borrifei um pouco de álcool dentro da garrafa. Agora, vou apertar a garrafa para oxigenar o ambiente dentro dela. Ao aproximarmos o acendedor perto do furo da garrafa, inicia-se a reação de combustão, com grande liberação de energia em forma de calor. O calor produzido na reação de combustão aquece os gases no interior da garrafa, que se expande rapidamente. Como há apenas uma saída na garrafa, os gases aquecidos saem pelo buraco em alta velocidade, devido à pressão exercida pela garrafa. A pressão da garrafa exerce uma força pelo gás que sai pelo furo. E, ao mesmo tempo, o gás empurra a garrafa em sentido contrário, mostrando a lei da ação e reação. Podemos perceber que a pessoa que estava realizando o experimento levou um pouco de susto, mas isso não afetou no experimento. E foi tudo realizado com a supervisão de um adulto responsável. Imagens são representadas o choque entre bolinhas de tamanhos diferentes. Quando elas se chocam, elas exercem forças uma sobre a outra. E após o choque, elas se separam. Lembrando que essas forças são grandezas vetoriais, que isso possui um módulo, direção e um sentido. Dessa forma, a força FBA e a força FAB possuem o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentido contrário. Mas se pode perceber que, da mesma forma, as setas apresentam uma para a direita e uma para a esquerda.